Boa noite a todos. Convido a todos para ocuparem seus lugares para a gente começar a nossa sessão. Quero aqui agradecer a presença do Dr. Marcos, nosso promotor de justiça de Uruaçu, que agora há pouco estava com a gente no evento da palestra do programa Eu Vereador, do projeto. O bispo Moisés, mais a bispa Rebeca, obrigado pela presença. O nosso superintendente de transporte, Fidelis, dona Elce chegou também, seja bem-vinda. Aos vereadores ali, Divaldo, obrigado pela presença, Cascatinha, doutora Edilene, Valdir Justino, Mota Filho. Sintam-se todos cumprimentados, os nossos internautas. E nossos vereadores também aqui já estão presentes. Com a proteção de Deus, em nome do plenário, declaro aberto a sessão do dia 2 de março de 2026. Cumprimentando a todos, dou as boas-vindas aos presentes, aos internautas que nos acompanham das redes sociais, do YouTube, da Câmara Municipal de Uruaçu, e também pelo Facebook. E solicito o bispo, para fazer a mensagem inicial dos trabalhos. Bispo Moisés. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, atendendo o convite, Nosso nobre presidente, vereador Josimar, fez esse convite para estarmos aqui. A gente sempre diz que a presença de Deus é bem-vinda em todo lugar, E aqui nesse lugar onde são decididos, não só o futuro do município, mas principalmente o presente do município, E cumprimentando nosso presidente Josimar, cumprimento também a todos que estão aqui, vereadores, pessoas em posição de autoridade, que fazem parte da cadeia de comando aqui do governo dessa cidade. Eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão, que está no livro do profeta menor Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias, de alguma maneira, ele identifica com a posição de cada vereador, vereadora que estão aqui representando os anseios do município, porque Miqueias era um trabalhador. A Bíblia diz que ele era um criador de animais, era um agropecuarista, porque também mexia com plantação. Mas a Bíblia diz que em dado momento o Senhor colocou no coração dele um chamado, assim como colocou no coração dos nossos nobres representantes aqui. E esse chamado, muitas vezes, ele envolve desafios. Uma certa oportunidade, conversando com o vereador Luizinho Palfer, estávamos falando sobre isso, É desafiador liderar pessoas. E talvez assim, num momento semelhante também, Miqueias, ele chega nesse lugar e fala: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor precisa que eu faça? E a Bíblia diz que o Senhor dá a ele essa palavra, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e caminhe com humildade. Essa palavra encerra para nós o resumo de tudo aquilo que Deus quer de nós. E hoje, principalmente o poder público, ele tem um desafio, Porque as pessoas parecem que não conseguem mais aceitar o não. E quando nós falamos de justiça, nós falamos não somente de fazer aquilo que é bom, mas também de muitas vezes de colocar limites, de dizer não. E essas pessoas que estão aqui em posição de autoridade, qual nós estamos orando e vamos abençoar a vida de cada um mais uma vez, porque já são abençoados. São pessoas que têm essa responsabilidade de fazer o que é certo, mas muitas vezes também de dizer não. E eu oro aqui no meu coração e vamos orar juntos para que o Senhor dê a vocês todos, sempre essa autoridade, esse posicionamento para trazer para a nossa cidade um futuro. E muitas vezes ser um líder não é fazer o que as pessoas querem, mas dar a elas o que elas precisam. E muitas vezes é um não como resposta. E aqui nesse lugar, o profeta Miqueias, ele é um dos principais profetas que traz uma denúncia sobre as diferenças sociais que tinham naquela época. Diferenças que eram causadas exatamente pela injustiça. E ele coloca então aqui, diante do povo, e aqui hoje um exemplo para nós, dizendo: olha o que é que Deus quer de nós.
Toda pessoa em posição de autoridade já fez essa pergunta. Todo empresário já fez essa pergunta. Todo líder, seja ele eclesiástico ou não, já fez essa pergunta. O que é que Deus espera de mim? E ele diz aqui de uma maneira simples e objetiva: que você faça o que é certo, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que caminhe com humildade. Então nós vamos orar. Eu vou fazer primeiro uma oração, abençoando todos vocês que estão aqui, quem está nos acompanhando pela internet. E também, na sequência, faremos a oração universal, que é a oração do Pai Nosso, que é uma oração que não é só um modelo, mas é também uma oração de unidade, uma oração onde todo homem, seja ele grande ou pequeno, ele se torna um só na presença de Deus. Amém? Então peço que você feche os seus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por mais essa sessão, aqui marcando o primeiro dia útil do mês de março. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder de usar esses homens e mulheres aqui para transformar a história desse município, dessa cidade. Meu Deus, esses homens que carregam muitas vezes a preocupação que lhes rouba o sono, o desejo de realmente ser bênção na vida dessa cidade. Nós oramos aqui para que o Senhor dê a eles força, dê também direção. Pai, dê a eles também conexões, amizades, alianças políticas. Dê a eles a sabedoria, o tato para este meio, para se posicionarem com autoridade, para fazerem a diferença. Meu Deus, eu sei que há entre essas pessoas aqui, pessoas que o Senhor escolheu, que irão muito mais longe, que essa cadeira de vereador é apenas o começo de uma jornada extraordinária. E nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui, que tem um sonho, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que é através de sonhos que o Senhor comunica destinos proféticos a pessoas comuns, e o Senhor torna pessoas pequenas em respostas para a sociedade, para famílias, para vidas que estão oprimidas. Meu Deus, dá a esses homens o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu Deus, eu creio que é a sabedoria de Deus que vai transformar Uruaçu em uma cidade próspera, feliz, segura, abençoada, uma cidade de famílias felizes, de pessoas realizadas. Eu creio que é a presença do Senhor, Pai, que vai direcionar essa cidade a ser tudo aquilo que ela tem condição de ser. Pai, eu abençoo cada decisão que eles tomarem. Eu abençoo a vida, a mente e o coração deles com a presença do Teu Espírito Santo, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor os direcione, porque esses homens e mulheres que estão aqui não são apenas pessoas públicas, são também pais e mães de família, são filhos, são irmãos, são amigos. E eu oro, meu Deus, para que todas as relações, todos os relacionamentos deles sejam também abençoados, que eles vivam a paz do Senhor, que apesar das grandes preocupações que estão sobre eles, mas que eles tenham paz nas suas famílias, paz nos seus lares, paz na sua casa, e que essa paz que o Senhor trouxer sobre eles possa refletir em decisões sábias e sensatas para a nossa cidade. Eu quero abençoar Uruaçu e profetizar que essa cidade será a melhor cidade do norte de Goiás para se viver. Será uma cidade abençoada, uma cidade gigante na sua natureza, uma cidade com potencial explorado, uma cidade feliz e de gente bem-sucedida. Assim eu abençoo a nossa cidade, Pai querido, pedindo a presença do Senhor em cada morador, em cada empresa, em cada escola, em cada repartição pública ou privada. Que a bênção de Deus esteja continuamente sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, obrigado, presidente Josimar, pela oportunidade. Quero aproveitar aqui, fazer só um convite, Eu sou o bispo Moisés, da Igreja de Cristo. Nossa igreja fica ali na Avenida Coronel Gaspar, próximo à feirinha. E vocês são nossos convidados especiais, para estarem ali, ouvindo a palavra de Deus. Nosso objetivo é abençoar essa cidade através da pregação do Evangelho da Paz. Deus abençoe essa reunião, que seja uma bênção, que essa cidade seja uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Obrigado, bispo Moisés, a bispa Rebeca. Uma abertura abençoada que tivemos. Coloco a ata de número 2.242 da sessão ordinária do dia 23 de fevereiro do ano de 2026 em discussão.
Coloco a ata 2242 em votação. A ata está em votação. Aqueles que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos. Justifico aqui a ausência do vereador Chiquinho, que está em agenda externa e não pôde comparecer hoje na sessão. Quebrando o protocolo, vereadores, eu peço que o plenário autorize a fala do nosso promotor de justiça, doutor Marcos, antes da tribuna livre, para que ele possa fazer a sua fala de forma antecipada. Então, coloco o pedido em votação. Todos que concordarem, que permaneçam como estão. Aprovado por todos. Então, solicito então ao nosso promotor de justiça, doutor Marcos, a tribuna é do senhor. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Caetano, eu sou promotor de justiça, titularizei aqui em Uruaçu tem pelo menos um mês, e eu queria cumprimentar a todos, me pôr à disposição para qualquer demanda aí que cidadãos, vereadores, quaisquer pessoas aí que precisem no Ministério Público, vão lá, falem comigo, falem com a minha equipe. A gente está à disposição e agradecer o convite do presidente, Josimar, agradecer os demais vereadores pela presença hoje no nosso evento, o Eu Vereador, que a gente planejou, pediu aqui o espaço também, fez com dedicação, pensou na pauta, tudo para tentar enriquecer os senhores, enriquecer aqui o município de Uruaçu. E, bom, eu desejo tudo de melhor aqui para todo mundo, para o crescimento desse município. Podem ter certeza que o dia a dia do Ministério Público, seja meu, do doutor Afonso, doutora Alessandra, que já estão aqui há muito mais tempo, seja de todos os servidores que estão lá, todo 100% voltado a sempre pensar como a vida da população pode ser melhor aqui em Uruaçu. A gente está sempre pensando nisso, sempre tentando agir de acordo com isso e alcançar nossas metas aí junto à sociedade, tá bom? Então, obrigado pela palavra, à disposição. Desejo ao senhor, doutor, um excelente trabalho em Uruaçu. Espero que o senhor não nos deixe, porque a gente tem uma experiência com a terceira promotoria, que geralmente vem algum promotor e depois ele volta para Goiânia ou para outro centro, mas desejo que o senhor permaneça aqui, porque o município cresceu, e a gente precisa de um promotor para cada vara. Então, seja muito bem-vindo à cidade, ao município de Uruaçu, que é muito acolhedor. E a Câmara Municipal está à disposição, tá? Muito obrigado mesmo pela presença, pelo evento, e sinta-se à vontade sempre que precisar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Quero também dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Já fiz uma visita, já conversamos alguns assuntos pertinentes do nosso município, e tenho certeza que a permanência do senhor aqui vai somar muito, com os trabalhos, com a cidade, e coloco essa casa também à disposição, nosso gabinete. Muito obrigada. Bom, dando seguimento à nossa pauta, dou início ao expediente do dia, solicitando o servidor doutor Estevão para a leitura das matérias que compõem o expediente do dia. O primeiro projeto é o projeto de lei número 006, de 2026, de autoria do prefeito Azarias Machado Neto. Boa noite a todos. Projeto de lei número 006 de 2026. Altera o quadro municipal do magistério e dá outras providências. A Câmara Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a presente lei. Artigo 1º. Altera-se, quanto ao número de vagas, o quadro de pessoal do magistério municipal, conforme descrito abaixo, a saber: cargos: professor P2, pedagogo, quantidade 190 vagas. Professor P2, inglês, 7 vagas.
Assistente de Educação Infantil e Apoio de CEMEI, 121 vagas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026. Azarias Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 008 de 2026, de autoria do prefeito Azarias Machado Neto. Projeto de lei número 008 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento do município para o exercício de 2026 e dá outras providências. O prefeito municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto na Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a autorização contida na Constituição Federal, encaminha o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento de 2026 do município, em conformidade com o regulamento no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal número 14.113 de 25 de dezembro de 2020, nas dotações orçamentárias constantes do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do crédito orçamentário o saldo financeiro acumulado disponível na conta bancária número 20668, dígito 7, agência 3096 do Banco do Brasil, do Fundeb, em 31/12 de 2025, no valor de R$ 2.154.283,75. E conta bancária número 57559285, dígito 6, com R$ 504,90, composição em 31/12 de 2025, com saldo total de R$ 2.154.788,68, nas respectivas fontes de recursos 2.18.000, 2.49.000, 2.19.000. Artigo 3º. Constitui recurso ao crédito adicional autorizado no artigo 2º. Inciso 1. Superávit financeiro de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo da Lei Federal número 4.320, de 17/3/1964, proveniente de saldo remanescente do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não fixados nas dotações orçamentárias para o exercício de 2026. Artigo 4º. Esta lei autoriza a atualizar ou a ajustar, no que couberem, as leis LDO número 2.255, de 1/7 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias LOA número 2.309, de 10/12 de 2025, Lei Orçamentária Anual e PPA, Lei número 2.310, de 10/12 de 2025, Plano Plurianual e suas alterações. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 5 de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2026. Azarias Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2026, de autoria da mesa diretora. Esse projeto, pessoal, é aquele projeto da comissão especial, onde nós produzimos o congresso, né? E coletamos as opiniões das entidades, das pessoas, para poder fazer a reforma da Lei Orgânica. Passamos por uma equipe técnica para analisar, né? E sobrou, então, né, elegemos os artigos e selecionamos o que foi de opinião, tecnicamente selecionado, para compor essa reforma à Lei Orgânica. Então, esse projeto contempla todos aqueles, se eu não me engano, são 34 pontos da Lei Orgânica que estão sendo reformados de acordo com aquela ocasião do congresso que a gente fez em homenagem aos 35 anos da Lei Orgânica. Então, é um projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2026, de autoria da mesa diretora. Projeto de emenda à Lei Orgânica no município número 001 de 2026.
modifica, revoga e acrescenta dispositivos à lei orgânica no município de Uruaçu, estado de Goiás, decorrente da consulta pública em comemoração ao 35º aniversário da referida lei, visando sua modernização e atualização e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Uruaçu, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 47, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresenta para deliberação plenária o seguinte projeto de emenda. Artigo 1º. Esta emenda à lei orgânica tem por finalidade promover a atualização do texto legal, consolidando as sugestões colhidas mediante consulta pública realizada em celebração aos 35 anos da lei orgânica do município de Uruaçu. Inciso 1. Modifica a redação do inciso 13 do artigo 7º da lei orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O município de Uruaçu, em comum acordo com a União e com o Estado, compete estabelecer no currículo da rede municipal de ensino conteúdos transversais sobre informática, história de Uruaçu, meio ambiente e educação de trânsito, promovendo a inclusão digital e o acesso universal à internet nas unidades escolares, além da capacitação docente em tecnologias educacionais. Inciso 2. Modifica a redação das alíneas B e D do inciso 2 do artigo 9º da Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. O município, de conformidade com a Constituição Federal e Estadual, com a legislação disciplinadora, assegurará. A linha B. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, incorporando o uso de telemedicina e tecnologias digitais para ampliar o acesso remoto à saúde, especialmente em áreas rurais e periféricas. A linha D. Garantia de equidade no acesso aos serviços, com priorização baseada em critérios técnicos, imparciais e transparentes, incluindo a divulgação pública em portal eletrônico das listas de espera, observada a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, critérios de alocação de recursos e relatórios de atendimento, vedada qualquer forma de favorecimento pessoal. Inciso 3. Modifica a redação do artigo 20 e do seu parágrafo da Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passam a vigorar com a seguinte redação. É assegurado a qualquer interessado o direito de obter, mediante requerimento próprio, certidões, atos, contratos e decisões. O prazo para o fornecimento das informações é de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, nos termos da Lei Federal de Acesso à Informação. Parágrafo único. O solicitante, caso tenha seu pedido de informação indeferido, poderá interpor recurso no prazo de 10 dias. O órgão responsável pela análise do recurso deverá se manifestar em até 10 dias após o recebimento do pedido, sob pena de responsabilidade. Inciso 4. Modifica a redação do parágrafo 6º, artigo 25 da Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão por votos secretos componentes da mesa que ficarão automaticamente empossados. Parágrafo 6º. Na constituição da mesa será assegurada, tanto quanto for possível, a representação partidária que se fizer representar na Câmara, respeitada a proporcionalidade dos que participem da Casa. E, dentro das possibilidades, será garantida a participação de pelo menos uma mulher em sua composição. Inciso 5. Inclui os parágrafos 1º e 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Parágrafo 1º. No exercício do seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, inclusive junto ao Tribunal de Contas dos municípios, devendo ser atendido pelos responsáveis na forma da lei. Parágrafo 2º. O abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores, conforme definido no regimento interno, poderá ser considerado incompatível com o decoro parlamentar e estará sujeito às penalidades cabíveis previstas em seu Código de Ética e Decoro Parlamentar. Inciso 6. Inclui os parágrafos 5º e 6º, seus incisos 1 e 2 e parágrafo 7º do artigo 94 da Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. A administração pública direta, indireta ou fundacional
do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e participação popular, bem como aos demais princípios constantes no artigo 92 da Constituição Estadual e artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. O município instituirá programa de integridade pública com mecanismos de prevenção à corrupção, capacitação ética de servidores, canais de denúncia anônima e previsão de sanções administrativas para irregularidades com publicação de relatórios anuais de gestão. Parágrafo 6º. O município de Uruaçu assegurará a transparência ativa e o acesso à informação, garantindo que os atos da administração pública direta e indireta sejam disponibilizados em linguagem clara e acessível em portais oficiais. Inciso 1. Todos os contratos, convênios e licitações deverão conter cláusulas de integridade e serem publicados na íntegra em formato digital no prazo máximo de 48 horas após a assinatura. Inciso 2. Fica instituído o portal de transparência de obras públicas com a atualização mensal do cronograma físico-financeiro e a identificação dos responsáveis técnicos. Parágrafo 7º. O município assegurará a proteção de dados pessoais em todas as suas atividades administrativas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, mediante a nomeação de encarregados de dados, transparência no tratamento de informações e garantia de acesso e correção por cidadãos e servidores, sob pena de sanções em caso de violação. Inciso 7. Modifica a redação do artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passam a vigorar com a seguinte redação: é assegurado ao servidor público municipal, em caso de compatibilidade de horário, o direito de ser microempreendedor individual, MEI, desde que não estabeleça relação contratual, direta ou indireta, com a administração pública municipal, suas autarquias, fundações ou empresas de economia mista ou empresas que lhes prestem serviço. Parágrafo único. A vedação de contratação com o município estende-se a quaisquer negociações, aquisições de bens e serviços ou fornecimentos que envolvam a administração pública municipal. Inciso 8. Inclui o parágrafo 3º do artigo 115 da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação: a Guarda Municipal de Uruaçu, com atribuições increntes à preservação dos bens e instalações e prestações de serviços municipais, será instituída conforme dispuser a lei. Parágrafo 3º. A atualização da Guarda Municipal observará o Estatuto Geral das Guardas Municipais, priorizando o emprego de tecnologias e videomonitoramento e a capacitação contínua em direitos humanos. Inciso 9. Acrescenta o artigo 196-A e o seu parágrafo único à Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação: o município promoverá a gestão integrada de resíduos sólidos e saneamento básico, priorizando a coleta seletiva, a erradicação de lixões e a recuperação de corpos hídricos locais. Parágrafo único. É vedado o descarte inadequado de resíduos, devendo o poder público fomentar a reciclagem e a prevenção de vazamentos na rede de esgotamento sanitário em regime de cooperação com o Estado e a União. Inciso 10. Modifica a redação dos artigos 212, 213, 214, 215, 216, 17, 18, 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 212. A saúde é direito de todos e dever do município, do Estado e da União, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 213. Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o município de Uruaçu promoverá em conjunto com a União e o Estado de Goiás. Inciso 1. Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer, cultura e acesso aos bens e serviços essenciais. Inciso 2. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental, atmosférica, hídrica, do solo, sonora, visual, etc. Inciso 3. A busca pelo acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 4. Participação da sociedade através de entidades representativas. A linha A, na elaboração e execução de políticas de saúde. A linha B,
na definição de estratégias de sua implementação. A linha C, no controle das atividades de impacto sobre a saúde. Artigo 214. O município de Uruaçu integra, com a União e com o Estado de Goiás, uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde, SUS, cujas ações e serviços, na sua circunscrição territorial, serão organizadas dentro dos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Gerir, planejar, organizar, controlar, executar e avaliar as ações e os serviços da saúde. Inciso 2. Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a sua direção estadual. Inciso 3. Atendimento integralizado e hierarquizado e universalizado em todos os níveis. Inciso 4. Participação da comunidade na formulação, gestão e controle das políticas e ações de saúde. Inciso 5. Integração das ações de saúde, saneamento básico e ambiental. Inciso 6. Obrigatoriedade do atendimento gratuito a todos os usuários, proibida a cobrança de todo e qualquer tipo de taxa, quer pelas unidades de serviço público ou pelos serviços privados contratados ou conveniados. Inciso 7. Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Inciso 8. Executar serviços de: a linha A, atenção primária e secundária; B, vigilância em saúde; C, assistência farmacêutica; D, urgência e emergência; E, ações de promoção da saúde; F, educação e qualificação permanente em saúde; G, controle de zoonoses; H, alimentação e nutrição. Inciso 9. Planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e com a União. Inciso 10. Executar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso 11. Proteger o meio ambiente das agressões que tenham repercussão sobre a saúde humana, atuando em conjunto aos órgãos estaduais e federais competentes. Inciso 12. Formar consórcios interfederativos de saúde, os quais obedecerão ao princípio da direção única, a ser definida no ato constitutivo da entidade, que ficará sujeita às mesmas normas de observância obrigatória às distintas pessoas jurídicas integrantes do SUS. Inciso 13. Gerir laboratórios públicos de análise clínica. Inciso 14. Avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo município com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde. Inciso 15. Autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar o seu funcionamento. Inciso 16. Exigir estudo prévio sobre os efeitos para a saúde da população, em termos de risco-benefício sanitário, nos casos de projeto de obra ou de instalação de atividade potencialmente causadora de grave risco para a vida, qualidade de vida e saúde coletiva. Inciso 17. Valorização do profissional de saúde. Parágrafo 1º. As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços públicos e complementarmente através de serviços privados. Parágrafo 2º. As instituições privadas que participarem de forma complementar do Sistema Único de Saúde obedecerão às diretrizes e princípios do SUS mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parágrafo 3º. Estão sob o controle e diretrizes do Sistema Único de Saúde no município as unidades de saúde dos governos federal, estadual e municipal, os serviços de saúde sem fins lucrativos que recebam ou não auxílios e subvenções públicas e os serviços de saúde de rede privada lucrativa, conveniadas ou credenciadas pelo Sistema Único de Saúde. Parágrafo 4º. É vedado ao município de Uruaçu a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Artigo 215. O Conselho Municipal de Saúde, CMS, órgão normativo e deliberativo, com estrutura colegiada, é composto por representantes do poder público, trabalhadores da saúde e usuários, que, dentre outras atribuições, deverá auxiliar na promoção dos mecanismos necessários à implementação da política de saúde nas unidades prestadoras de assistência, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, na forma da lei. Artigo 216. O funcionamento, composição e a estrutura do Conselho Municipal de Saúde é estabelecida na lei que o criou. Artigo 217. O município de Uruaçu manterá Fundo Municipal de Saúde, regulamentado na forma da lei, que será acompanhado e fiscalizado pelo CMS e financiado com recursos orçamentários da Seguridade Social da União, do Estado e do município, além de outras fontes. Artigo 218. A lei manterá, no âmbito do município, duas instâncias colegiadas,
Inciso 1, a Conferência Municipal de Saúde. E 2, o Conselho Municipal de Saúde. Artigo 219. O município, em conjunto com a União e com o Estado de Goiás, na gerência do SUS deverá, inciso 1, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias tóxicas de interesse para a saúde. Inciso 2, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 3. Desenvolver ações de saúde do trabalhador, inclusive a normatização, fiscalização e controle dos serviços de assistência à saúde e das condições de salubridade do ambiente de trabalho. 4. Assegurar assistência farmacêutica. 5. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 6. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 7. Incrementar em sua área de ação o desenvolvimento científico e tecnológico. 8. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu valor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. 9. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 10. Proteger o meio ambiente. Artigo 220. A saúde constitui prioridade do município, materializada através de recursos financeiros anualmente previstos em seu orçamento e efetivamente aplicados. 11. Inclui título 7 da proteção animal e os artigos 245, 246, 247 e 248 na Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 245. O município de Uruaçu assegurará a proteção, defesa e o bem-estar dos animais, reconhecendo-os como seres sencientes, coibindo práticas de crueldade e maus-tratos. Artigo 246. Constitui dever do poder público municipal. Inciso 1. Promover políticas permanentes de controle populacional ético e humanitário de cães e gatos. 2. Garantir campanhas de vacinação, castração e adoção responsável. 3. Desenvolver ações de educação ambiental e conscientização sobre guarda responsável. 4. Apoiar protetores independentes, entidades e organizações voltadas à defesa dos animais. Artigo 247. O município poderá criar, manter ou firmar convênios para a implantação de centro de acolhimento e bem-estar animal destinado ao resgate, tratamento, recuperação e adoção de animais abandonados. Artigo 248. O município promoverá a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal com a participação do poder público e da sociedade civil. Inciso 12. Inclui o parágrafo 1º e 2º e seus incisos ao artigo 134 da Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 134. O governo municipal manterá permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais. Parágrafo 1º. O desenvolvimento do município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitados as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservado seu patrimônio ambiental e construído. Parágrafo 2º. O município, em colaboração com o Estado e a União, promoverá a proteção das áreas de prestação permanente e dos recursos hídricos, com especial atenção às bacias que abastecem a região de Uruaçu. Fica proibida a concessão de incentivos fiscais a empresas que não comprovem a destinação adequada de resíduos sólidos e o cumprimento das normas ambientais vigentes. Inciso 2. O poder público incentivará a adoção de energias renováveis nos prédios públicos municipais através de programa de metas progressivas. Inciso 13. Inclui o parágrafo 1º e seus incisos ao artigo 211 na Lei Orgânica do município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 211. O município forma com o Estado e a União um conjunto integrado de ações destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 1º. É dever do município garantir o atendimento humanizado e integral na rede pública de saúde, priorizando a atenção primária e a agilidade em exames e consultas especializadas. Inciso 1. O município manterá programa permanente de apoio e assistência às famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo a segurança alimentar e o acesso a programas de habitação popular. Inciso 2.
As políticas de assistência social deverão prever mecanismos de acompanhamento e reinserção no mercado de trabalho. Inciso 14. Inclui o parágrafo 3º no artigo 234 da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passa a vigorar com a seguinte redação: os professores e demais especialistas em educação estarão sujeitos ao Estatuto do Magistério do Município de Uruaçu, instituído por lei, elaborada pela Secretaria Municipal de Educação e aprovado pelo Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O município instituirá o Programa Municipal de Política de Saúde Mental, voltado aos profissionais da Rede Pública Municipal de Educação, em estrita observância às diretrizes de gerenciamento de riscos ocupacionais. Inciso 1. O programa de que trata o caput desse artigo dar-se-á em conformidade com as exigências da norma regulamentadora número 1, mediante a implementação de mecanismos de identificação, prevenção e gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho escolar. Inciso 15. Modifica a redação do artigo 157 da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passam a vigorar com a seguinte redação: o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal até o dia 15 de abril e por esta aprovada até o dia 17 de julho no ano que o precede, quando será encaminhado ao prefeito para sanção. Inciso 16. Modifica a redação do artigo 6º das disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, que passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 6º. O projeto de plano plurianual para vigência até o final do mandato em curso do prefeito e o projeto de lei orçamentário anual serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto e devolvidos para sanção, respectivamente, até o final do primeiro ano do mandato e até os 22 dias de dezembro. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor passando a produzir seus efeitos legais a partir da data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Lembrando, pessoal, que esse projeto, essa leitura das propostas foram coletadas através da população. Algum vereador que tiver interesse em reformar algum artigo da lei orgânica, essa também já é a oportunidade. Nós fizemos a leitura hoje, então agora ele vai tramitar nas comissões. Então, cada vereador que quiser alterar algum artigo da lei orgânica, essa é a oportunidade de apresentar alguma emenda a esse projeto. Projeto de lei legislativo número 002, de autoria da vereadora Nailda Ramos Camelo Carneiro. Projeto de lei número 002 de 2026. Institui o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Uruaçu, dispõe sobre ações de proteção, guarda responsável, prevenção de maus-tratos e estabelece sanções administrativas. Câmara Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Institui o Código Municipal de Proteção aos Animais, estabelecendo normas para a proteção dos animais em Uruaçu, visando a compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com o respeito e proteção aos animais. Artigo 2º. O Código visa promover e proteger a saúde dos demais animais, garantindo seu bem-estar e prevenindo agravos à saúde pública e ao meio ambiente. Artigo 3º. São princípios do Código Municipal de Proteção aos Animais. Inciso 1. O bem-estar humano e animal. 2. Incentivar uma educação ambiental voltada para a posse responsável. 3. Controlar a população através da esterilização das populações animais abrangidas por esta lei. 4. Controle de zoonoses. 5. Identificação, recolhimento e registro dos animais. 6. Fiscalização e punição dos maus tratos aos animais. Artigo 4º. Constituem objetivos básicos a serem atingidos pelo município nas ações de controle das populações animais. Inciso 1. Implementar sistema que permita controlar a presença de animais soltos nas vias públicas e demais logradouros, por meio de microchipagem, com identificação específica dos animais sem dono e educação para a posse responsável, a fim de evitar a transmissão de zoonoses. 2. Promover vigilância, prevenção e controle de zoonoses, visando a proteção ambiental em relação ao risco potencial para a saúde pública humana e das populações animais. 3. Estimular os processos pedagógicos de educação formal e não formal, visando demonstrar a importância dos temas relacionados à proteção dos animais. 4.
Determinar o estabelecimento de políticas públicas pautadas no combate às práticas que submetam animais à crueldade ou coloquem em risco sua existência. 5. Regulamentar processos de reprodução, criação e venda de cães e gatos. 6. Promover convênios com instituições de ensino superior, associações de proteção dos animais, órgãos governamentais e não governamentais. 7. Controlar a natalidade através de castrações, esterilizações e produtos químicos para evitar o período de cio ou fecundação. Artigo 5º. Os animais são seres sencientes, sujeitos de direitos e nascem iguais perante a vida, devendo ser salvos de políticas públicas governamentais garantidoras de suas existências dignas, a fim de que o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade sadia de vida dos seres vivos, mantenha-se ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Artigo 6º. O valor de cada ser animal deve ser reconhecido pelo Estado como reflexo da ética, do respeito e da moral universal, da responsabilidade, do comprometimento e da valorização da dignidade e diversidade da vida, contribuindo para os livrar de ações violentas e cruéis. Artigo 7º. Todo animal tem o direito, inciso 1, de ter as suas existências física e psíquica respeitadas. 2. De receber tratamento digno e essencial à sadia qualidade de vida. 3. A um abrigo capaz de protegê-lo da chuva, do frio, do vento, do sol, com espaço suficiente para se deitar e se virar. 4. De receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento ou danos psíquicos experimentados. 5. Há um limite razoável de tempo e intensidade de trabalho, há uma alimentação adequada e um repouso reparador. Artigo 8º. Todo veículo de transporte de animais deverá estar em condições de oferecer proteção e conforto adequado. Artigo 9º. É dever do Estado e de toda a sociedade garantir a vida digna, o bem-estar e o combate aos abusos e maus tratos de animais. Artigo 10º. Fica instituído o dia 4 de outubro como o Dia do Socorro aos Animais, dedicado aos cuidadores, protetores e ativistas da causa que lutam pela saúde e vida dos animais. Artigo 11º. No Dia do Socorro aos Animais, serão realizadas atividades comemorativas com homenagens em reconhecimento aos ativistas e haverá um incentivo à adesão de voluntários em prol da causa de socorro aos animais. Artigo 12º. Fica instituída, no âmbito do município de Uruaçu, a criação de ações que estimulem a adoção de animais domésticos. Artigo 13º. Poderá o poder público municipal, através de seus órgãos competentes, promover, dentre outras, as seguintes atividades. Inciso 1. Palestras que visem a conscientização da população com relação ao tratamento que deve ser dispensado aos animais. 2. Palestras com temas voltados à transmissão de doenças, epidemiologia, patogenia, controle e prevenção de doenças. 3. Divulgação de programas de controle da população de cães e gatos através de esterilização. 4. Realização de educação ambiental voltada à gestão animal. Artigo 14º. O recolhimento dos cães e gatos encontrados soltos em vias e logradouros públicos será seletivo e efetuado nos casos de agressão, invasão, comprovada a instituições públicas ou locais em situação de risco, bem como nos casos de animais em estado de sofrimento. Parágrafo único. Serão recolhidos os animais com suspeita de transmissão de zoonoses de importância em saúde pública. Artigo 15º. Para efeitos dessa lei, entender-se-á por, inciso 1, silvestres, os animais encontrados livres na natureza, pertencentes às espécies nativas migratórias. 2. Domésticos, os animais de convívio do ser humano, dele dependentes e que não repelem seu jugo. 3. Domesticados, os animais de população ou espécies advindas da seleção artificial imposta pelo homem, o qual alterou características presentes nas espécies silvestres originais. 4. Sinantrópicos, os animais que aproveitam as condições oferecidas pelas atividades humanas para se estabelecerem em habitat urbano ou rural. 5. Comunitários, os animais que estabeleceram com membros da população local onde vivem vínculos de afeto, dependência e manutenção. 6. Educação ambiental. Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 7. Pesca. Toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos em pesqueiros. 8. Maus tratos e crueldades contra animais. Ações diretas ou indiretas capazes de provocar privação das necessidades básicas, sofrimento físico, medo, estresse, angústia, patologia ou morte. Artigo 16. Os animais domésticos são aqueles que não vivem mais em ambientes naturais e tiveram seu comportamento alterado pelo convívio humano e, para efeito desta lei, são considerados animais domésticos aqueles previstos na lista de autorização do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, tais como, por exemplo, os seguintes. Inciso 1. Cachorros, gatos e equinos em geral. 2. Peixes criados em aquários e utilizados para ornamentação doméstica. 3. Tartarugas aquáticas de água doce, criadas em aquários específicos. 4. Cágados criados soltos nos quintais. 5. Porquinho da Índia, hamster e similares criados em gaiolas apropriadas e específicas para a espécie. Parágrafo único. Além dos previstos nos incisos acima, animal doméstico também é caracterizado como todo o qual que, por meio de processos tradicionais e sistematizados, de manejo e melhoramentos ou técnico, tornam-se domésticos, tendo características biológicas e comportamentais com estreita dependência do homem, valor afetivo sendo passíveis de coabitação e convívio. Artigo 17. A situação dos animais domésticos é definida conforme os incisos abaixo. Inciso 1. Animal solto. Todo e qualquer animal doméstico ou errante encontrado perdido ou que tenha fugido para as vias públicas ou em locais de acesso público. 2. Animal abandonado. Todo animal não mais desejado por seu tutor e retirado pelo mesmo, forçadamente de seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ficando assim incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. 3. Animal semidomiciliado. Todo animal dependente do proprietário, mas que permanecem fora do domicílio, desacompanhados por períodos indeterminados, recebem algum tipo de cuidado como vacina e ou alimentação. 4. Animal comunitário. Aquele que, apesar de não ter proprietário definido e único, estabeleceu com membros da população do local em que vive vínculos de afeto, dependência e manutenção. Artigo 18. É vedado, inciso 1, utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desferrado em serviço, bem como castigá-lo. 2. Fazer viajar animal a pé por mais de 10 quilômetros sem lhe dar descanso. 3. Fazer o animal como transporte humano individual por mais de 4 horas seguidas sem lhe dar água e alimento. 4. Transportar em via terrestre por mais de 12 horas seguidas sem o devido descanso. 5. Transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado de gestação, exceto para atendimento de urgência. 6. Agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições inaceitáveis de existência. 7. Manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade. 8. Não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo. 9. Sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela Organização Mundial de Saúde nos programas de profilaxia da raiva. 10. Não dar morte rápida com prévia insensibilização a todo animal em qualquer situação cujo extermínio seja realmente necessário. Artigo 19. Ficam expressamente proibidas as seguintes práticas. Inciso 1. Rinhas de animais e a utilização dos mesmos em exibições circenses ou qualquer outro evento público ou privado que configure maus tratos. 2. Conduzir animais em vias públicas sem o uso de coleiras e guias adequadas ao seu tamanho e porte, comandado sempre por pessoa com idade e força suficiente para controlar seus movimentos. 3. Manter animais em locais com dimensões não apropriadas ao seu porte e número de animais, de forma a permitir-lhes conforto, livre movimentação e com possibilidade de exercícios. 4. Manter animais presos por fios, arames, cabos ou similares em situações que os coloquem em risco a segurança, como falta de oxigênio, enforcamento, machucados e mutilações. 5. O extermínio de animais domésticos abandonados como método de controle populacional. 6.
a doação, venda ou fornecimento de animais domésticos capturados para instituições e centros de pesquisas, ensinos ou zoológicos. 7. Tentar ou provocar a morte de animais por qualquer método que não seja eutanásia, em última instância, recomendada e executada de forma ética e indolor por meio de médico veterinário habilitado. 8. Privar os animais da liberdade de movimentos, impedindo-lhes aqueles próprios da espécie. 9. Submeter os animais a processos medicamentosos que levem a engorda ou crescimentos artificiais. 10. Impor aos animais condições reprodutivas artificiais que desrespeitem seus respectivos ciclos biológicos naturais. Parágrafo único. Conforme as necessidades do auto de notificação, os animais apreendidos poderão ser designados, por tempo determinado ou indeterminado, aos cuidados de fiéis depositários, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, sem custo ao poder público municipal. Artigo 20. Ficam proibidas no âmbito do município as práticas e procedimentos estéticos de mutilação em animais, conhecidos como cordectomia, conchectomia, onissectomia e caudectomia. E, caso haja o descumprimento dessas proibições, além das sanções previstas no capítulo 5, o Poder Executivo também encaminhará ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para a instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 21. É proibido abandonar animais em qualquer área pública ou privada. Artigo 22. Será passível de punição toda empresa que utilizar o Sistema Intensivo de Economia Agropecuária que não cumprir com os seguintes requisitos. Inciso 1. Os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se também suas necessidades psicológicas, de acordo com a evolução da ciência, observadas as exigências peculiares de cada espécie. 2. Os animais devem ter liberdade de movimento de acordo com as suas características morfológicas e biológicas. 3. As instalações devem atender às condições ambientais de higiene, circulação de ar e temperatura. Artigo 23. É de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, bem como as providências pertinentes à remoção dos dejetos por eles deixados em via pública. Parágrafo único. Aquele que estiver conduzindo o animal ao espaço público e que infringir esta norma será autuado e sofrerá sanção de R$ 500, sendo majorada proporcionalmente em casos de reincidência. Artigo 24. Os atos danosos cometidos pelos animais são de inteira responsabilidade de seus proprietários quando na sua posse direta. Parágrafo único. Quando o ato danoso for cometido sob a guarda do preposto, estender-se-á a responsabilidade a que alude o presente artigo. Artigo 25. O proprietário é obrigado a permitir o acesso do agente público, quando no exercício de suas funções, às dependências de alojamento do animal, sempre que necessário, bem como acatar as determinações dele emanadas. Artigo 26. Todo proprietário de animal é obrigado a mantê-lo permanentemente imunizado contra a raiva. Parágrafo único. Qualquer animal que esteja evidenciando sintomas de raiva, comprovada por médico veterinário através da emissão de parecer técnico devidamente fundamentado, deverá ser prontamente encaminhado ao órgão competente do poder público municipal. Artigo 27. Em caso de falecimento do animal, cabe ao proprietário a disposição adequada do cadáver. Parágrafo único. Fica proibida a disposição do cadáver em via pública, terreno baldio, área de preservação permanente, devendo ser comunicado ao poder público pelo interessado sobre a não existência de local adequado para a disposição do cadáver. Artigo 28. A guarda responsável de animais domésticos implica em respeitar as necessidades essenciais para suas sobrevivências dignas, resguardados sempre os seus direitos. Artigo 29. Se enquadram ainda para fins de execução desta lei as pessoas físicas e jurídicas que têm responsabilidades com os animais no âmbito municipal. Parágrafo 1º. Proprietário. Toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado e entidade sem fins lucrativos, responsável legal pela guarda do animal, seja ele advindo de ninhada, transferência, compra, adoção ou simplesmente recolhido de vias ou logradouros públicos. Parágrafo 2º. Tutor ou cuidador. Toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, entidade sem fins lucrativos ou grupo de pessoas ligadas por vínculo de amizade ou vizinhança que, não sendo proprietado, se coloca na posição de guardião de animal, solto ou abandonado, sem, contudo, retirá-lo da via pública ou local que utilize como moradia. Parágrafo 3º. Protetor animal.
toda pessoa física ou entidade sem fins lucrativos que recolhe animais das vias públicas ou animais em situações de maus tratos, abandonados e feridos, mas necessitam de apoio dos órgãos competentes para promover vida digna aos mesmos. Artigo 30. O tutor responsabilizar-se-á por tomar todas as providências necessárias para a transferência da tutela responsável, caso não mais se interesse em permanecer com o animal, sendo vedado abandoná-lo sob qualquer justificativa e ou circunstâncias. Parágrafo 1º. O tutor fica obrigado a garantir a assistência médica veterinária necessária, sob pena de incorrer em abandono e consequente caracterização de maus tratos. Parágrafo 2º. Os cuidados referidos no caput deverão perdurar durante toda a vida do animal. Artigo 31. São deveres dos tutores de animais comunitários no âmbito municipal. Inciso 1. Assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual dos animais, inclusive com controle de parasitoses, circulação de ar, acesso a sol e área coberta, garantindo-lhes comodidade e segurança. Inciso 2. Manter a higiene dos animais. 3. Manter a higiene ambiental com remoção diária e destino adequado dos dejetos dos animais. 4. Manter fauna sinantrópica controlada no ambiente. 5. Oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com as necessidades da espécie e faixa etária de cada animal. 6. Fornecer água fresca, limpa e em quantidade farta. 7. Manter os animais vacinados contra a raiva e revacinar dentro dos prazos recomendados pelo fabricante do produto utilizado ou de acordo com recomendação médico-veterinária. 8. Identificar seus animais de forma permanente através de coleira, chipagem, placa de identificação ou qualquer outro meio idôneo legalmente reconhecido que não inflinja a integridade do animal. 9. Providenciar assistência médica veterinária quando necessária. Artigo 32. As pessoas físicas e jurídicas que são responsáveis ou proprietárias de animais domésticos no âmbito municipal têm os seguintes deveres. Inciso 1. Assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual do animal, inclusive com controle de parasitoses e vacinação, circulação de ar, acesso ao sol e área coberta protegida de intempéries climáticas, garantindo-lhes comunidade de segurança. 2. Manter a higiene do animal. 3. Com remoção diária e destino adequado dos dejetos dos animais. 4. Oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com as necessidades da espécie e observada sua fase de evolução fisiológica, notadamente idade, sexo, fêmea prenhe ou em fase de lactação e velhice. 5. Fornecer água fresca, limpa e em quantidade farta. 6. Manter comedouros e bebedouros em número, formato e quantidade tal que permita aos animais satisfazerem suas necessidades sem que haja obstáculos ou competição. 7. Manter os animais nos limites de sua propriedade, em local ventilado, garantindo-lhes proteção contra intempéries, ruídos excessivos, acesso a sol e área coberta. 8. Manter os animais vacinados contra a raiva e revacinar dentro dos prazos recomendados pelo fabricante do produto utilizado ou de acordo com recomendação médico-veterinária. 9. Garantir que não sejam encerrados junto com outros animais que os aterrorizem ou molestem. 10. Realizar controle reprodutivo e destinação responsável dos filhotes, a fim de evitar que as fêmeas procriem ininterruptamente e sem repouso entre as gestações, de forma a prevenir danos à saúde dos animais, crias indesejáveis e o consequente abandono de animais. 11. Manter no mesmo recinto as fêmeas com as respectivas crias até o término do desmame. Inciso 12. Alojá-los em locais onde fiquem impedidos de fugir, agredir terceiros ou outros animais, observando ainda as normas dessa lei. 13. Mantê-los afastados de portões, campainhas, medidores de luz e água e caixas de correspondência, a fim de assegurar que funcionários das companhias prestadores dos respectivos serviços tenham acesso sem sofrer ameaça ou agressão real por parte desses animais, protegendo ainda os transeuntes. 14. Afixar em local visível ao público placa indicativa da existência de animal que possa agredir terceiros ou outros animais no imóvel com tamanho que permita sua leitura à distância. Artigo 33. A manutenção de animais em edifícios condominiais será regulamentada pelas respectivas convenções. Artigo 34. Ficam estabelecidas sanções para quem praticar
em animais, em especial os domésticos, atos de maus tratos e abandono, ação ou omissão, dolosa ou culposa, que impliquem crueldade, cause dor, angústia ou sofrimento e falta de atendimento às suas necessidades no município de Uruaçu. Parágrafo único. O abandono de animais domésticos acarretará multa de R$ 4.500 a R$ 5.000 ao seu infrator, sem contar a aplicação de sanções específicas previstas em leis municipais próprias. Artigo 35. Verificada a infração a qualquer dispositivo desta lei, o Poder Público Municipal, através de seu órgão competente, independente de outras sanções cabíveis decorrentes da legislação federal e estadual, serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções/penalidades previstas em leis municipais específicas. Inciso 1. Multa no valor de R$ 5.000 ao responsável pelos maus tratos ao animal, seja este seu proprietário, quem esteja na sua posse temporária, seu tutor ou estabelecimento de venda e ou cuidado de animais, pet shops. Inciso 2. Interdição total ou parcial, temporária ou permanente, de locais ou estabelecimentos de venda ou de cuidado de animais, pet shops. 3. Suspensão temporária ou cassação de alvará de funcionamento. 4. Apreensão do animal com maus tratos comprovados e seu encaminhamento ao órgão ambiental municipal competente. Parágrafo 1º. A pena de multa não excluirá, conforme a natureza e a gravidade da infração, a aplicação de qualquer outra das penalidades previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. Caso haja reincidência nos maus tratos ao mesmo animal ou animal diverso por parte de cidadão, este ficará impedido de ser proprietário ou ter posse de qualquer outro animal doméstico pelo prazo de 5 anos. Artigo 36. Sem prejuízo das penalidades previstas no artigo anterior, o proprietário do animal apreendido ficará sujeito ao pagamento de despesas de transportes, de alimentação, assistência veterinária e outras decorrentes. Artigo 37. O valor arrecadado com multas previstas nessa lei será destinado a programas municipais de incentivo ao bem-estar animal e de estímulo à adoção aos animais domésticos. Artigo 38. Os eventos onde sejam expostos ou comercializados cães e ou gatos deverão receber autorização do órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses antes de iniciarem suas atividades. Parágrafo 1º. Incorre em infração gravíssima quem deixar de cumprir o disposto nesse artigo, sendo aplicável sanção de R$ 5.000. Parágrafo 2º. A multa será aplicada em dobro no caso de reincidência, sem prejuízo de outras sanções previstas em leis específicas. Artigo 39. Para a consecução dos objetivos previstos nessa lei, poderão ser estabelecidas parcerias com entidades de proteção aos animais, organizações não governamentais e governamentais, universidades, empresas públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, bem como entidades de classe ligadas aos médicos veterinários. Artigo 40. O Poder Executivo poderá, no que couber, regulamentar esta lei, criando, inclusive, eventuais dotações orçamentárias próprias para sua execução. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2026. Nailda Ramos Camelo Carneiro, vereadora, autora. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2026, de autoria da vereadora Nailda Ramos Camelo Carneiro. Decreto Legislativo número 001 de 2026 dispõe sobre a concessão de título de cidadão uruaçuense ao senhor Dom José da Silva Chaves e da outras providências. A Câmara Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º.
fica outorgado ao senhor Dom José da Silva Chaves o título de cidadão uruaçuense em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados a este município. Artigo 2º. A outorga da referida honraria será efetuada em sessão solene, previamente convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Uruaçu. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da vereadora Nailda Ramos Camilo Carneiro, Câmara Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2026. Nailda Ramos Camilo Carneiro, vereadora do MDB, autora. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2026, de autoria do vereador Luizinho Lourenço Moreira Neto. Projeto de decreto legislativo número 02 de 2026 dispõe sobre a concessão de título de cidadão uruaçuense ao senhor Glaustin da Focus e da outras providências. O vereador infraassinado vem, com devido respeito e no uso de suas atribuições legais e regimentais em vigor, apresentar para apreciação e deliberação plenária o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Glaustin da Focus o título de cidadão uruaçuense em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados a este município. Artigo 2º. A outorga da referida honraria será efetuada em sessão solene, previamente convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Uruaçu. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Luiz Lourenço Moreira Neto, Uruaçu, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de março do ano de 2026. Luiz Lourenço Moreira Neto, vereador do PSD, autor. Requerimento número 02 de 2026, de autoria da vereadora Joveni Magalhães de Sá. É o 002, doutor Estevam. Requerimento número 002 de 2026. Autoria da vereadora Joveni Magalhães de Sá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Josimar Nogueira Alves. Assunto: solicitação de estudo técnico obrigatório com laudos de engenharia e planos de intervenção administrativa na Praça Tamandaré, em entorno, setor Bela Vista. Senhor presidente, a vereadora que ao final subscreve, no exercício das prerrogativas constitucionais de fiscalização e controle externo da administração pública municipal, com fundamento no regimento interno desta Casa de Leis, na Lei Orgânica do Município de Uruaçu e no Código de Posturas Municipal, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Azarias Machado Neto, o presente requerimento, solicitando que seja encaminhada ao meu gabinete informações detalhadas sobre providências administrativas formais nos termos seguintes. Inciso 1. Da fundamentação legal e da responsabilidade do Executivo. A Lei Orgânica Municipal estabelece que compete ao município organizar e prestar os serviços públicos locais, promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento urbano, estabelecer normas urbanísticas e de uso de solo, executar ações de conservação e melhoria das vias públicas e logradouros. Tais competências estão expressamente previstas no artigo 6º, especialmente nos dispositivos referentes ao planejamento urbano, ordenamento territorial e organização dos serviços públicos. Ainda, a Lei Orgânica determina que o município deve promover a limpeza e conservação dos logradouros públicos, garantir a adequada organização dos serviços urbanos e da infraestrutura necessária à população. Paralelamente, o Código de Posturas Municipal impõe obrigações diretas relacionadas à drenagem e ao escoamento das águas pluviais. Compete à Prefeitura zelar pela higiene pública e bem-estar da população. Os terrenos e as áreas urbanas devem ser preparados para facilitar o escoamento das águas pluviais. É vedada qualquer situação que comprometa o livre escoamento das águas. Desta forma, o enfrentamento técnico das falhas de drenagem não constitui faculdade administrativa, mas dever legal do Poder Executivo Municipal, vinculado ao planejamento urbano e à proteção do interesse coletivo. Inciso 2. Do problema urbano constatado. A Praça Tamandaré, situada no setor Bela Vista, apresenta histórico reiterado de alagamentos em períodos chuvosos, especialmente no entorno da rotatória central, causando
acúmulo significativo de águas pluviais, prejuízo à mobilidade urbana e ao tráfego local, risco à segurança de pedestres e condutores, deterioração progressiva do espaço público e da infraestrutura viária. Constata-se, em vistoria local, elevada impermeabilização do solo, asfalto e concreto, ausência visível de dispositivos adequados de drenagem, inexistência de áreas permeáveis suficientes e insuficiência de mecanismos de escoamento. Tal quadro caracteriza problema estrutural de engenharia, cuja solução exige análise técnica especializada e planejamento prévio, sob pena de perpetuação de gastos públicos sem eficácia. Inciso 3. Do objeto do requerimento, nível técnico e institucional. Com base nas normas mencionadas, requer-se que o Executivo Municipal determine com urgência a realização de estudo técnico completo, por equipe de engenharia e obras contendo obrigatoriamente levantamento topográfico da área, análise hidráulica e hidrológica, diagnóstico técnico das causas dos alagamentos, avaliação da impermeabilização do solo e seus impactos, verificação da existência ou insuficiência de sistemas de drenagem, identificação das intervenções estruturais necessárias. Que o estudo seja formalizado através de laudos técnicos assinados pelos profissionais responsáveis, parecer conclusivo da engenharia municipal, relatório técnico contendo soluções viáveis e plano preliminar de execução. Que conste no relatório quais providências administrativas e técnicas do Executivo pretende adotar, cronograma preliminar das ações necessárias para saneamento do problema. Que toda a documentação produzida seja encaminhada oficialmente ao gabinete da vereadora Joveni Magalhães de Sá para fim de controle legislativo, fiscalização e prestação de contas à comunidade. Inciso 4. Do prazo administrativo. Nos termos do dever de transparência e da obrigação de resposta aos requerimentos parlamentares, requer-se que a resposta e o encaminhamento dos documentos técnicos ocorram no prazo máximo de 15 dias úteis, contados do recebimento deste. Inciso 5. Da reforma da praça. Informação complementar. Registra-se que aguardo programação da reforma da Praça Tamandaré, viabilizada por emenda parlamentar no valor de R$100 mil, já depositada na conta do município desde 19 de dezembro de 2025, conquistada por esta vereadora junto à deputada estadual doutora Zeli, destinada exclusivamente a construção de playground, melhorias de iluminação, revitalização e reforma estrutural de praças, etc. Esclarece-se que esta emenda tem finalidade específica de reforma da praça, não abrangendo intervenções de drenagem pluvial, razão pela qual o estudo técnico ora solicitado é imprescindível para que o município trate adequadamente da questão hidráulica de forma autônoma e planejada. Encaminhamento final. O presente requerimento visa assegurar planejamento urbano responsável, observância da legislação municipal, eficiência do gasto público, prevenção de danos futuros ao patrimônio público e aos moradores. Diante da relevância do tema e do impacto direto sobre a coletividade, aguarda-se o imediato cumprimento das providências solicitadas. Gabinete da vereadora Joveni Magalhães de Sá, Uruaçu, 27 de fevereiro de 2026. Joveni Magalhães de Sá, vereadora do PL, vice-presidente da Câmara Municipal. Requerimento número 01, de autoria da vereadora Nailda Ramos Camelo Carneiro. Requerimento número 01 de 2026. Excelentíssimo senhor Josimar Nogueira Alves, presidente da Câmara Municipal de Uruaçu, Goiás. Senhor presidente, a vereadora que este subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no regimento interno dessa Câmara Municipal, requerer que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo, senhor Azarias Machado Neto, o seguinte requerimento. Que seja criado e executado um projeto de ampliação da Escola Municipal Feliciano Custódio de Freitas, com urgência, para atender aquela comunidade, uma vez que o antigo prédio já não comporta a demanda. São mais de 300 alunos atendidos. Justificativa. O requerimento se justifica pelo fato de que temos recebido inúmeras reclamações e, conforme verificação in loco, o prédio, por ter parte dele construído ainda em placas, construção dos anos 70, já não comporta mais a demanda daquela comunidade.
e, por ser uma construção antiga, não atende às recomendações da Resolução número 27, de 23 de novembro de 2020, do Conselho Municipal de Educação de Uruaçu, principalmente as especificações do capítulo 9, artigos 84 ao 87, que trata dos espaços físicos, das instalações e dos equipamentos essenciais para o atendimento básico da educação infantil e ensino fundamental. Algumas salas não possuem o tamanho adequado e o espaço está inapropriado para a recreação dos alunos, pois não tem uma quadra coberta e ainda possui muitos degraus de acesso aos espaços. Também ainda tem dificuldades para atender os alunos que possuem necessidades especiais físicas. Devido a essa defasagem, a escola está sem alvará de licença dos bombeiros e da vigilância sanitária. E o mais agravante, com autorização de funcionamento de apenas 2 anos para funcionar e que vence nesse ano de 2026. Salientamos que neste estabelecimento de ensino, mais de 300 alunos são atendidos. Essa conversa com o Conselho de Educação, fomos informados que desde o ano passado, esse projeto é solicitado pela Secretaria de Educação à Engenharia e até o momento não obteve êxito. Portanto, torna-se extremamente necessária a providência para a criação do projeto e a construção, ampliação de um novo prédio para um funcionamento adequado dessa escola e que atenda à legislação vigente. Agradeço desde já a atenção dispensada a este requerimento e aguardo, para no máximo 30 dias, uma resposta sobre as medidas que serão tomadas. Gabinete da vereadora Nailda Ramos Camilo Carneiro, Câmara Municipal de Uruaçu, Estado de Goiás, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2026. Nailda Ramos Camilo Carneiro, vereadora do MDB, autora. Vereadores, nós vamos encaminhar agora para a ordem do dia e as indicações nós vamos passar para a próxima sessão. Então, nós vamos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei Executivo número 090, autoriza a concessão de repasse de recursos de título de subvenção social para entidade específica e dá outras providências. Parecer jurídico favorável. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação favorável. Comissão de Direitos Humanos, Idoso, Criança, Adolescente, Pessoa com Deficiência, Meio Ambiente, Defesa dos Animais, Igualdade Racial, Social, Ética e Gênero favorável. Parecer da Comissão de Economia, Atividades Econômicas, Direito do Consumidor, Finanças e Orçamento favorável. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Boa noite a todos e a todas. Esse projeto, ele firma um convênio com a ONG Salvacão para possibilitar com que o governo faça o envio de até R$72 mil para a Salvacão poder custodiar questões para funcionamento da ONG, questões que são primordiais desde a alimentação, pagamento de aluguel, porque eu estive lá visitando o espaço, tem 60 cães resgatados de rua. A ONG ela vive de doação financeira para pagar água, energia, uma colaboradora, e remédios, que são remédios muito caros, e inclusive até consultas com veterinários. É uma situação assim, que chega a ser de calamidade, assim como foi reportado pelo portal Uruaçu, que fez a cobertura dessa situação, fez a provocação. O projeto já estava aqui na casa, não foi possível voltar na semana passada, porque eu não havia conversado com os vereadores, surgiram questionamentos, e eu fui até lá para poder ver isso de perto, e realmente é uma situação que é necessário pedir a nós, vereadores, junto ao prefeito, podermos ajudar. E é um começo, eu sinto que pela primeira vez a gente avança para poder resolver essas questões. Eu vi pela imprensa a vereadora Joana Dark, a professora Nailda, fazendo uma visita junto à secretária de Meio Ambiente, a Minasul, para conhecer o canil de lá. Eu vejo a vereadora Joveni Magalhães atuar no segmento também de ajudar os animais, inclusive custodiando do próprio bolso, né, Joveni? O resgate de 2 animais.
E essa ação, e já existe uma ação no município do pleito passado, assim como eu disse na tribuna, que foi feita pelo Ministério Público e até aqui nada foi feito. E eu vejo que agora será possível nós podermos superar e avançar nessa questão de animais de rua, não só os cachorros, mas como esses cavalos, gatos, nessa possibilidade de fato acontecer o canil municipal. Agora que a prefeitura já tem uma parceria estabelecida com a Ecovias, e é uma questão de saúde pública, é uma questão que interfere diretamente na vida de cada um de nós. Esses animais, eles existem, eles estão aí pela cidade e precisam de espaço para a gente poder organizar e resolver efetivamente essa questão. E também aqui agradeço e parabenizo a sensibilidade do prefeito Machadinho em estar lidando com essa questão. Pela importância, senhor presidente, de tudo isso que foi aqui falado, eu gostaria com que o senhor consultasse o plenário para com que essa matéria fosse votada agora em uma única votação, para que o prefeito sancione e possa já enviar esse recurso lá, para poder ajudar eles a realizar o pagamento do aluguel, porque já tem uma ordem de despejo lá, para eles poderem deixarem o espaço lá onde estão esses animais, e também comprar ração e medicamentos, certo? É isso. Consulta o plenário para que o projeto de lei número 090 de 2026 seja votado, corrigindo, o projeto de lei 090 de 2025 seja votado em uma única votação. Aprovado por todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Então, eu quero aqui complementar a fala do vereador Jota, que fez uma pontuou, né, sobre a questão desse projeto. Acredito eu que será de grande importância, né, e o governo municipal acertou em poder ajudar essa ONG, que muito tem trabalhado aqui no nosso município. Às vezes, assim, é um serviço prestado aqui, que às vezes ele se passa por invisível, né, Juveni? Você que tem sempre acompanhado aí essas questões animais, né, a própria vereadora Nailda, a Joana também, esses dias, recentemente, esteve visitando alguns lugares aí. Nós estivemos lá em São Luís do Norte, conhecendo lá todo o trabalho que é feito ali pelo prefeito Elieudes, né, que é um trabalho que, com certeza, serve assim, o exemplo que ele faz lá aqui para o nosso município. Então, é um projeto, esse valor de R$72 mil, acredito eu, pelo o serviço que é prestado, pelos gastos que se tem ali, é um valor ainda baixo, mas eu tenho certeza que R$6 mil a mais ali por mês, ali na conta da ONG, acho que vai dar uma ajuda substancial para que a ONG consiga aí, né, desempenhar o seu papel na nossa sociedade, em especial aí também, como o próprio vereador de ontem pontuou aí, né, que tem uma ordem de despejo lá. Eu acho que passou da hora da gente poder ajudar, né, com essa ajuda financeira. Então, já adiantando aqui, sou extremamente favorável a essa questão e a esse projeto. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos assistem através das mídias. Esse projeto, realmente, o nosso prefeito acertou, pelo fato de quem acompanha aí essa questão da ONG, da causa animal no nosso município, é necessário. E visto que já vem processo, né, judicial, trazendo desgaste tanto para a pessoa que organiza, que cuida lá dos animais, e quanto para a gente também e para o executivo. Então, vem amenizar a situação aí da ONG com esse valor, para ajudar a custear aí a casa, né, onde vai acolher esses animais, e as pessoas também que ali trabalham cuidando dos animais. Fizemos algumas visitas lá em São Luís, eu, o vereador Michel, a Joveni, para conhecer um pouco mais
como o município trata essa questão, como que é trabalhado lá, para a gente somar as ideias aqui e fazer o melhor para o nosso município. Junto com a vereadora Joana, também, eu fiz uma visita em Hidrolândia, fomos bem recebidos lá, conhecemos o canil, toda a parte técnica, toda a parte funcional, até para a gente trazer ideias para estruturar o nosso projeto junto ao Executivo, para que a gente dê mais dignidade a essa causa animal, mais visualizar com mais respeito e organização. O Executivo já demonstrou interesse, está já estruturando o projeto, tanto para acolher os animais de pequeno porte, quanto os de grande porte também. Animais de grande porte já está sendo acolhido em um local provisório, mas a gente, com a união de todos os vereadores e o Executivo, nós vamos, assim, conseguir instalar esse canil aqui dentro do nosso município, com o objetivo de melhorar nesses cuidados animais. E, com isso, a gente melhora, com certeza, a saúde humana também. Boa noite e obrigada. O projeto está em votação. Aqueles que forem contrários, que se manifestem, aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei Legislativo número 021, de 2025, que dispõe sobre o reconhecimento da tradicional Campal Riachão da Igreja Adventista do Sétimo Dia como patrimônio público histórico, cultural e imaterial do município de Uruaçu e da outras providências. Esse projeto é do vereador Chiquinho, então, em consideração a ele que não está presente hoje, eu proponho que a gente faça uma votação dupla. Votação hoje e votação na primeira sessão. Parecer jurídico favorável, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação favorável, parecer da Comissão de Economia, Atividades Econômicas, Direito do Consumidor favorável, Finanças e Orçamento favorável. O projeto está em discussão. Coloco o projeto em votação, em primeira votação. Aqueles que forem contrários que se manifestem, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por todos. Votação do requerimento. Votação do requerimento número 001 de 2026, de autoria da vereadora Nailda Ramos Camelo Carneiro. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão e aqueles que divergirem que se manifestem. Aprovado por todos. Requerimento número 02 de 2026, de autoria da vereadora Joveni Magalhães de Sá, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão e aqueles que divergirem que se manifestem. Aprovado por todos. Dou início à tribuna livre, não temos nenhum inscrito, então passamos agora para o tema livre, com os vereadores inscritos no livro. Convido a vereadora Joveni Magalhães de Sá para fazer uso da tribuna. Boa noite. Quero, senhor presidente Josimar, nobres vereadores, autoridades aqui presentes, servidores dessa casa, meu esposo Batista Retífica, imprensa que nos acompanham, e a todos os cidadãos e cidadãs presentes no plenário e que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje venho aqui para tratar de um tema que é urgente e necessário e de responsabilidade de todos nós, que é a causa animal que nós falamos, que está presente nos bairros, diante dos nossos olhos. Quero reconhecer que esta casa tem procurado fazer a sua parte. Temos debatido temas com seriedade, votados matéria dentro da nossa competência,
Projetos estão em andamentos, outros em tramitação. Já realizamos audiência pública, criamos grupo de trabalho, promovemos reuniões. Todos os vereadores têm se preparado para enfrentar a situação dos animais em situação de rua. É um assunto delicado, mas é, acima de tudo, urgente. Entretanto, sabemos que grande parte da execução depende do Poder Executivo. E eu reconheço que há preocupação em criar novas medidas, e isso é correto. Planejar é importante, pensar no futuro é necessário, mas eu faço aqui uma reflexão. Talvez, nesse momento, mais importante do que criar novas medidas, seja cumprir o que foi determinado, inclusive a decisão judicial existente, para que o município não continue acumulando muitas diárias, gerando ainda mais despesa aos cofres públicos. O problema está acontecendo agora, hoje. A ONG está sobrecarregada, não consegue mais receber animais, e se organizássemos um espaço provisório, como já foi proposto anteriormente, poderíamos, ao menos, atender de imediato, enquanto o canil municipal não sai do papel e se torna realidade. Vi recentemente sobre a visita ao canil em outra cidade. Isso é muito válido, importante planejar, mas enquanto o projeto não se concretiza, precisamos haver no presente campanhas continuadas de vacinação, castração, convênios com clínicas veterinárias para atendimento emergenciais, emergências como aquelas que eu tenho assumido financeiramente. Eu até entendo quando um cidadão comum não consegue socorrer um animal acidentado. É claro, envolve internação, cirurgias, medicamentos, muitas vezes as pessoas não têm condição, não. Mas será que o poder público não pode? Será que a secretaria competente não pode? Pode, se houver prioridades. Hoje, a ONG foi penalizada com multas e ainda não recebe o apoio necessário do município. Parece que os papéis estão invertidos. É algo que precisa ser revisto. Tenho esperança de que agora as coisas avancem. Esse projeto, né, de destinação de recurso a Salvarcão, com mais de R$70 mil para custeio, ao depender de nós, já deu certo, né? Estamos fazendo nossa parte. Mas preciso compartilhar uma situação que me deixou triste e indignada. Socorri um animal gravemente acidentado. Entrei em desespero, gente, ao ver o estado daquele cachorro. Sofrimento. Fiz ligações para a secretaria competente, busquei ajuda junto ao executivo. Houve promessas que as despesas seriam assumidas. O animal ficou quase 15 dias internado, aguardando definição. Entrei em contato várias vezes pedindo apoio. E, infelizmente, a promessa não foi cumprida. Eu agradeço a equipe da clínica, especialmente da Clinicão, especialmente ao Dr. Jorge, médico veterinário, pelo acompanhamento e por todo esforço para salvar. Infelizmente, após a avaliação técnica e resolução, o Dr. Jorge concluiu que a eutanásia era recomendada diante do sofrimento irreversível. Chamei, então, o Saulo, né, para assumir comigo o termo de responsabilidade. Agradeço a ele por estar comigo naquele momento difícil. As demais decisões e despesas ficaram sobre minha responsabilidade. Mas ele dividiu comigo a responsabilidade de assinar. Não posso
não faço esse desabafo como ataque pessoal. Faço como cobrança legítima. Compromissos precisam ser honrados. Chega de promessas, chega de reuniões sem resultados, chega de fingir que o problema não está acontecendo. Eu continuarei fazendo a minha parte. Sei que muitos aqui também continuarão. Mas é necessário trabalho coletivo, responsabilidade compartilhada e prioridade real. Porque a forma como tratamos os animais revela o nível de humanidade da nossa cidade. Obrigada e boa noite. Parabéns, vereadora, pelo discurso. Acho que a Câmara Municipal de Uruaçu pode se orgulhar que temos feito muito pela causa animal, aprovando projetos de lei que beneficiem, né, o bem-estar animal, promovendo audiências públicas que pautem essa questão. O que nós precisamos agora é que os projetos saiam do papel e sejam executados e a gente consiga caminhar nesse sentido de cuidar dos animais, especialmente os que não têm abrigo, né? Não havendo mais nada a tratar, marco a próxima sessão para o dia 9 de março. Presidente. Pela ordem do vereador. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer, né, a presença de cada um de vocês. Agradecer o novo superintendente de trânsito, o Kelly, grande companheiro, grande parceiro, Mota Filho, Edivaldo, todos que estão presentes aqui, Batista. Eu quero aqui só falar para vocês, moradores da cidade de Uruaçu, companheiros, que eu estive conversando com o secretário Alane em relação à questão daquela avenida Ponte Alta. A gente sabe que no período chuvoso tem vários locais que ficam muito deteriorados, e um dos pontos que mais fica deteriorado no período chuvoso é a avenida Ponte Alta, porque é uma avenida onde tem muito trânsito, caminhão da prefeitura, que leva o lixo lá para o lixão, e ele falou assim que vai fazer um trabalho, assim que passar o período chuvoso, vai resolver aquele problema daquela região lá. E também vem cobrado, assim como o vereador Fábio e vários vereadores vêm cobrando em relação à questão do ginásio da Vila Canaã, naquela região do setor Santa Helena. Nós tivemos uma ótima notícia, né, Fábio? Que no dia 12 vai ter a licitação. É um período assim, que eu acho que deveria já ter resolvido, né? Mas a gente sabe dos entraves e dos impasses que tem, junto à Caixa Econômica, e eles disseram que foi aprovado e vai fazer a licitação dia 12. Então, só que, falando para os moradores daquela região, dando satisfação para eles, né, que dia 12 vai ter a licitação e, em breve, provavelmente depois de 3 meses, já vai estar fazendo aquela obra lá, terminando aquela obra, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela compreensão e muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Não havendo mais nada a tratar, marco a próxima sessão para o dia 9 de março do ano de 2026, às 19 horas. Convido o vereador Jonathan Fernandes para fazer a oração final dos trabalhos. Quero só agradecer aqui a presença do ex-vereador Edivaldo França, volte sempre a essa casa, e agradeço aos vereadores pelos trabalhos, ao presidente Josimar por tê-los conduzidos. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Declaro encerrada a sessão.